pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula. Essa aula é a de número 4 e nela nós vamos abordar as reações em solução aquosa 3, né? Ela é a última aula de uma sequência que nós temos visto anteriormente e nessa aula a gente vai falar especificamente sobre o caso da solução tampão, que é uma solução de fundamental importância dentro do laboratório de química. Vamos começar a aula entendendo inicialmente o seu conceito, como se prepara uma solução tampão e também como é que essa solução tampão age no nosso meio reacional. Seguimos posteriormente para o cálculo do pH de uma solução tampão, seja ela ácida ou básica. Finalizamos a nossa aula através do estudo de como conceituar a capacidade tamponante. Vamos entender o seu conceito e quais são as aplicações práticas para isso. Então, se você está preparado, a gente pode continuar a nossa aula. A gente começa a nossa aula de hoje, né, entendendo inicialmente qual é o conceito de solução tampão. Então, eu coloco aqui para vocês. Frequentemente é necessário controlar o pH de uma solução, né, em situações onde a concentração de íons H+, vão estar sendo gerados ou consumidos num processo. Vale lembrar que, à medida que eu altero a concentração de íons H+, eu vou ter uma consequência no valor do pH. E aí a solução ela pode se tornar mais ácida, menos ácida, mais próxima da neutralidade, ou também mais básica ou menos básica. Enfim, eu posso alterar o pH da minha solução a partir do momento que eu consumo ou eu gero íons H+. Né? Então, na prática, muitas reações químicas que nós trabalhamos no nosso laboratório e que também a gente pode observar no dia a dia e até mesmo dentro, né, dos seres vivos, como por exemplo no caso do tampão presente no nosso sangue, né? Então, muitas reações químicas são afetadas por mudanças que ocorrem no pH do meio reacionante, tá? E essas alterações podem provocar algumas consequências, como o rendimento, né, de um produto pode variar consideravelmente se o pH for mudado, né? Posso também ter uma mudança da natureza do produto, né, se esse pH alterar durante o processo, né, isso em alguns casos específicos de reações, e em sistemas bioquímicos, em particular, são geralmente muito sensíveis às mudanças no pH. Então, essa alteração no pH, ela pode gerar consequências que podem ser desfavoráveis tanto para uma reação, né, em laboratório, quanto para uma reação dentro de um corpo, de um determinado ser vivo. No laboratório, a gente pode então preparar soluções que vão resistir a essa mudança de pH. E é aí que entra a compreensão do que vem a ser a solução tampão. Um tampão é qualquer coisa que serve para amortecer um choque ou suportar o impacto de forças opostas. Então, de uma forma geral, a gente pode encontrar, né, diversas situações para diversas aplicações para essa nomenclatura, né? Por exemplo, quando a gente sangra, né, tem, por exemplo, você tem um sangramento do nariz, você pode colocar ali algo para tampar o nariz e evitar, né, aquela saída de sangue. Então, de que forma isso a gente pode fazer e trazer para dentro da química? Tá? Então, em química, um tampão é uma solução que mantém um pH aproximadamente constante quando são feitas pequenas adições de ácido ou base. E aí eu coloco nesse conceito ácido ou base, porque a gente sabe que a alteração, né, de um pH ele está relacionado à concentração de íons H+, proveniente de um ácido, ou à concentração de hidroxila, proveniente de uma base. Então, a adição de um ou de outro vai gerar uma dança ali naquela minha gangorra, né? Então, a solução tampão ela vai permitir uma resistência a uma possível alteração do pH provocada por estas adições.
tá? Então, os tipos mais comuns, né, ou o tipo mais comum de solução tampão, ela é preparado ou pela dissolução de um ácido fraco em um sal do mesmo ácido em água, e aí eu já vou explicar para vocês o que é esse sal do mesmo ácido, tá bem? Então, essa é uma informação que a gente precisa guardar no momento. Ou eu posso também preparar uma solução tampão a partir de uma base fraca e um sal da mesma base fraca em água, tá certo? Tem aqui um primeiro exemplo, né, de uma situação onde eu teria uma solução com ácido clorídrico e um sal contendo, por exemplo, cloreto. Poderia ser o cloreto de sódio. Bom, eu coloquei esse primeiro exemplo para a gente perceber quando não se trata de uma solução tampão. Isso porque o ácido clorídrico ele é um ácido forte. Se a gente voltar, né, no slide anterior, vejam lá, o tipo mais comum de solução tampão é preparado pela dissolução de um ácido fraco e um sal do mesmo ácido, ou uma base fraca e um sal da mesma base. Então, se eu tenho um ácido forte e aqui, né, um sal do mesmo ácido fraco, eu não estou diante de uma solução tampão. O exemplo de número 2 já nos retrata o que seria uma solução tampão. Nesse exemplo, eu tenho o ácido acético, que ele é um ácido fraco. Também você saberia pelo valor de Ka, né, que ele é um ácido fraco. Nessa solução, além do ácido acético, eu tenho o acetato de sódio. Então, lá na minha definição, quando eu coloco para vocês que é um ácido fraco e um sal do mesmo ácido, significa que, vejam lá, eu tenho aqui o ácido fraco, que ele sofre uma reação de ionização, liberando íons H+, e o íon acetato. O íon acetato, vejam, eu chamo de base conjugada do ácido. Para todo ácido, eu vou sempre ter uma base conjugada. Para toda base, eu sempre vou ter um ácido conjugado. Então, a base conjugada sempre vai ser aquela espécie que restou depois da saída do íon H+. Então, o ácido fraco, que aqui é o ácido acético, quando ele perde esse hidrogênio ácido, ele se transforma no íon acetato, que é então a sua base conjugada. Na definição, eu digo, um tampão é um ácido fraco com um sal do mesmo ácido. Isso significa que o sal que está junto com este ácido fraco é um sal contendo justamente a sua base conjugada. Então, é um sal contendo aqui o acetato. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma solução tampão. É uma solução mista, né? Eu tenho aí duas espécies químicas e elas se relacionam desta maneira. Não basta eu ter somente duas substâncias e eu já vou dizer que é uma solução tampão. Para ser uma solução tampão, eu tenho que ter as duas espécies em solução, sendo uma um ácido fraco e a outra um sal do mesmo ácido. No caso do tampão básico, que a gente vai conhecer também que existe o tampão básico, eu tenho aqui uma base fraca, sempre espécies fracas, eu não vou ter solução tampão de um ácido forte, tá? Então, a base fraca, quando reage com a água, forma o íon amônio e o íon hidroxila, tá ok? Então, vejam aqui o íon amônio. Se aqui é a base, aqui é o ácido conjugado. Então, é este ácido conjugado que tem que estar na forma de sal. Então, ele está aqui na forma de sal, tá certo? Então, as duas substâncias estão presentes no mesmo meio. Logo, se elas respeitam esta consideração de uma ser a base fraca e a outra ser um sal com a base fraca, um sal da mesma base, um sal contendo, né, aqui o ácido conjugado da base, então eu estou diante de uma solução tampão. Agora eu posso voltar para o primeiro exemplo e ver, olha lá, aqui poderia até ser um sal, né, que tem aqui a base conjugada desse ácido.
porém eu estou diante de um ácido forte. Logo, ele não tem aí as características que definem essa solução mista, uma solução com duas ou mais substâncias, tá? Caracterizada como uma solução tampão. Aqui eu tenho só uma mistura de duas substâncias. Então, o que é o tampão ácido? É uma solução em água de um ácido fraco e a sua base conjugada na forma de sal. Então, foi o que nós vimos aqui. Aqui eu tenho o ácido fraco e aqui eu tenho a sua base conjugada, que está na mesma solução na forma de sal. Então, eu tenho duas espécies em solução que apresentam esta relação entre si. Aqui eu tenho o tampão básico. O que é o tampão básico? É uma solução em água de uma base fraca e seu ácido conjugado na forma de sal. Então, aqui eu tenho a base fraca e aqui eu tenho o seu ácido conjugado, tá? Lembrem que todo ácido vai ter uma base conjugada associada a si. Toda base vai ter um ácido conjugado associado a si. Se o ácido é a espécie que doa, a sua base conjugada vai ser a espécie resultante. Então, esse daqui é o ácido e essa é a base, porque ela antes era um ácido. Quando perdeu o íon H+, se transformou na base conjugada deste ácido. Aqui, a base é quem recebe o íon H+, né? Definição de Bronsted-Lowry para ácidos e bases. Então, aqui a amônia recebe um próton da água. Então, este é o ácido conjugado desta base fraca. E este ácido conjugado também está na solução na forma de sal. Tudo bem? E aí a gente precisa entender como é que vai se dar a ação do tampão. Toda solução tampão tem esse objetivo, né? Tende a manter o pH de uma solução, né, na qual ele vai ser adicionada o mesmo, né, mesmo após a adição de pequenas quantidades de ácidos ou bases fortes ou grandes quantidades de ácidos ou bases fracas. Eu coloco essa relação para vocês para que vocês entendam a diferença. O ácido e base forte, eles apresentam uma concentração de íons H+ e de hidroxila que é muito elevada. Então, se eu coloco uma grande quantidade deles, o tampão não vai conseguir resistir àquela interferência externa que está tentando alterar, desequilibrar o pH, sair daquele valor X específico daquela solução. Então, é por isso que o tampão ele vai manter o pH de uma solução, tá bem? Só que, da adição de pequenas quantidades de ácidos ou bases fortes ou grandes quantidades de ácidos e bases fracas, já que apresentam uma pequena concentração de íons H+ e de íons hidroxila, tá? Então, aqui eu mostro para vocês uma imagem real, né, de três soluções comerciais, né, que são vendidas. Essa daqui é uma solução tampão de pH 7. Então, ela, quando adicionada a uma solução, ela consegue, né, no caso, manter aquele pH dentro da faixa desejada, né? E aí, para que você possa utilizar a melhor solução tampão, você sempre precisa saber qual é o pH da solução que você precisa manter, né? Então, dependendo da finalidade, você pode trabalhar com uma faixa de pH de 2, de 6, de 5, ou então de 14, de 13, de 10. Né? Então, existe uma solução tampão que pode ser preparada especificamente para aquela faixa de pH que você vai trabalhar. Essa solução amarela aqui é um tampão de pH 4 e essa última aqui é um tampão de pH igual a 10. Elas são muito utilizadas no processo de calibração
de pHmetros, que são equipamentos de laboratório que são utilizados justamente para medir o valor do pH, né, da concentração de íons H+, de uma solução. Esse eletrodo, que é esse item que está bem aqui, né, imerso dentro de uma solução que está dentro de um becker, esse eletrodo ele é o que vai fazer a medição desse pH através da medição de uma propriedade elétrica e que posteriormente vai ser convertido para um valor de pH. Só que esse equipamento, assim como todos, né, eles precisam passar por um processo de calibração. A gente vai conversar mais lá na frente, principalmente no nosso conteúdo para o segundo semestre, mais sobre o que é a calibração. A calibração, de uma forma geral, é um ajuste que nós precisamos fazer para o equipamento para garantir que a sua eficiência, a sua confiabilidade permaneça, tá bem? Então, todo equipamento ele exige uma calibração para que você tenha credibilidade nos seus resultados. Então, nós utilizamos no laboratório as soluções tampão, geralmente os valores, né, de 7, 4 e 10, para calibrar, para ajustar, né, esse equipamento que vai ser utilizado para medir o pH de amostras que foram coletadas. E aí a gente pode pensar em amostras de água, amostras de solo, de sangue, de leite, né, todo tipo de amostra. Bom, precisamos entender, de uma forma geral, como é que uma solução tampão ela vai agir. E aí vale lembrar que nós temos dois tipos de solução tampão, o tampão ácido e o tampão básico. A gente vai começar vendo o tampão ácido e a gente vai pegar um exemplo para poder trabalhar. Porém, esse exemplo ele é aplicado, né, lógico, fazendo ali as especificações de quem é o ácido não dissociado, quem é a sua base conjugada, mas a linha de raciocínio é exatamente a mesma. Tudo bem? Então, aqui na minha primeira situação, eu tenho o seguinte: quando uma gota de ácido forte ou base forte é adicionada à água, o pH muda significativamente. Então, se eu tenho ali um sistema de água pura, quando eu adiciono ácido ou base, eu tenho uma alteração no pH do meio reacional. Quando a mesma quantidade de ácido ou base forte, ou até mesmo fraco, né, é adicionada a um tampão, o pH praticamente não muda. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um sistema tamponante, né, que é o sistema do ácido acético. Né? O ácido acético reage com a água, forma o íon hidrônio e o íon acetato. Então, aqui eu tenho uma simplificação, né, do tampão, que é um tampão que ocorre entre o ácido fraco e o seu sal, a sua base conjugada na forma de sal. Então, está aqui a base conjugada na forma de sal. Aqui, no caso, o acetato de sódio. Preciso entender como é que esse tampão ele vai agir diante da adição de um ácido forte ou fraco no meio reacional. Observe, quando eu olho o tampão, eu tenho duas espécies que poderão atuar nessa inibição ou minimização da variação de pH. No caso aqui específico, um ácido fraco e a sua base conjugada na forma de sal. Então eu tenho que raciocinar. Quando eu adiciono um ácido, seja ele forte ou fraco, eu estou colocando no meio reacional íons H+. Se esses íons H+ não forem neutralizados, eles vão alterar o seu pH. Então, eu volto e penso, eu tenho duas espécies que podem minimizar um ácido fraco e uma base conjugada para neutralizar um íon H+. Neste caso, eu não vou neutralizar um ácido com um ácido, eu vou neutralizar um ácido com uma base. Então, se nesse sistema tampão eu adicionar um ácido, quem vai atuar nessa neutralização é justamente a base conjugada. Então, está aqui a base conjugada capturando os íons H+ que estão sendo adicionados, tá ok? E fazendo a sua neutralização.
Desta forma, eu posso dizer que a base conjugada de qualquer ácido fraco em um sistema tampão vai agir como um ralo de prótons. Por quê? Porque à medida que os íons H+ estiverem sendo adicionados, a base conjugada vai capturando e dando sumiço a eles, né? Vai dizendo, olha, não, você não vai ficar aqui, neutraliza, evitando a alteração de pH. E aí, né, então, toda a base conjugada, quando captura esse íon H+, forma mais ácido acético e água. Então, se eu observar, eu consumi base conjugada para neutralizar os íons H+ que foram adicionados à minha solução tampão, e com isso eu evitei, né, a variação de pH e produzi o ácido acético não dissociado, ok? No caso 2, eu vou adicionar uma base, forte ou fraca, a essa mesma solução tampão ácida. Se eu estou adicionando uma base, eu estou adicionando hidroxila. E essa hidroxila ela precisa ser neutralizada. Para isso, eu tenho ou um ácido fraco ou uma base conjugada para neutralizar estas hidroxilas. Partindo do pressuposto que eu não vou neutralizar base com base, eu vou atuar, então, quem vai atuar, na realidade, nesse caso da solução tampão, é o ácido fraco. Então, esse ácido fraco, né, que está ali só controlando o pH, quando entra a hidroxila, ele vai atuar doando um íon H+, justamente para neutralizar essa hidroxila que foi adicionada ao meio reacional. Com isso, a gente pode dizer que todo ácido fraco, né, em um sistema tampão ácido, ele vai agir como uma fonte de prótons. Lembrem sempre, uma solução tampão, neste caso ácida, sempre tem dois defensores, o ácido fraco e a sua base conjugada. Eles vão atuar dependendo do que eu estou adicionando. Então, se eu adiciono uma base, quem atua é o ácido fraco. Se eu adiciono um ácido, quem atua é a base conjugada deste ácido. E aí eu tenho como produto íon acetato, a base conjugada, e água. E como consequência, o pH ele permanece inalterado. Observem, nos dois casos eu tive, né, a inalteração do pH, e assim como na situação anterior, quando eu adicionei o ácido, né, eu produzi o ácido fraco. Vejam que aqui, quando eu estou adicionando uma base, eu estou produzindo o quê? Base conjugada. Então, o sistema tampão ele vai estar sempre sendo autossuficiente, porque à medida que você provoca uma perturbação, essa solução tampão ela vai atuar sobre a interferência e vai se autoproduzir. É lógico que tudo isso dentro de um limite, e esse limite a gente vai conversar sobre ele mais lá na frente. Vamos ver, no caso, aqui um resumo sobre o que a gente conversou, tá? Então, se um sal, que no caso é o acetato de sódio, do ácido fraco, for adicionado, a concentração de íons H+, ela vai diminuir, né? Então, o pH ele aumenta. Lembrem que eles são inversamente proporcionais, como é previsto pelo princípio de Le Chatelier. Isto é, o equilíbrio será deslocado para a esquerda. Então, aqui eu tenho uma situação de preparação da solução ácida. O que me importa? Aqui, se um ácido forte for introduzido nesta solução, a solução tampão, tá? Haverá uma associação com o ânion a menos, ou seja, com a base conjugada, revertendo a reação mostrada, né, anteriormente lá nos nossos exemplos. E desde que há um excesso de íons acetato, no caso aqui da base conjugada, apenas uma pequena variação no pH será observada experimentalmente. Essa
pequena observação, ela pode ser considerada dentro de um determinado limite desprezível. Porém, se, no entanto, for introduzida uma base forte nesta solução, vai ocorrer a neutralização do íon H+ formado na reação. Para substituir, então, esses íons H+ consumidos, mais acetato, né, ácido acético, esse A ele é maiúsculo, será dissociado. E, como existe também uma concentração alta desta espécie, o pH irá variar muito pouco. Então, aqui eu tenho alguns adendos importantes sobre tudo que a gente conversou nessa primeira situação. Nesta segunda situação, eu tenho já um tampão básico, tá? Eu tenho aqui presente a amônia reagindo com a água, formando o seu ácido conjugado, que é o íon amônio mais hidroxila. Então, o meu tampão básico ele é formado por uma base fraca, que é a amônia, e o seu ácido conjugado na forma de sal. Vale lembrar, quem são os defensores da solução tampão aqui, neste exemplo? A base conjugada e a base fraca e o seu ácido conjugado. Eles vão atuar mediante o que está perturbando a solução que eles estão protegendo. No primeiro caso, eu vou adicionar uma base fraca. Então, eu quero que você reflita aí. Quem é que vai atuar mediante a adição de uma base, seja ela forte ou fraca? A base fraca ou o seu ácido conjugado? Bom, ou você deu pause ou ficou esperando eu voltar a falar. Independente disso, a gente precisa chegar ao mesmo raciocínio. Neste caso da adição de uma base, aonde eu estou adicionando uma hidroxila, quem vai atuar é o ácido conjugado, porque eu não posso neutralizar uma base com uma base. Então, de que forma esse ácido conjugado vai neutralizar a base? Agindo como um ácido. Ele vai doar íon H+ para esta hidroxila. Então, aqui ele atua como uma fonte de prótons, e isso no caso de um tampão básico. Então, ele age como uma fonte de prótons, neutralizando a hidroxila, tá? Gerando amônia, que é a sua base fraca, né? Então, quando eu consumo ele, produz este, e quando eu consumo ele, produz este daqui, amônia e água, e com isso o pH ele permanece inalterado. No segundo caso, agora a esse tampão básico eu vou adicionar uma solução qualquer de ácido forte ou fraco. Estou adicionando íon H+. Tenho dois defensores, base fraca e ácido conjugado. Quem atua? Base fraca. Então, olha lá, base fraca, ela vai atuar recebendo esse próton do ácido que entrou. Então, ela age como um ralo para esses prótons, né? Neutralizando e evitando uma alteração no pH. É por isso que, como produto, eu tenho como o íon amônio, que é o nosso ácido conjugado, e o pH ele permanece inalterado. Tudo bem? Até aqui nós vimos a ação tamponante. Vimos dois exemplos que foram utilizados, né, para que a gente entenda quem atua mediante a adição de um ácido e quem atua mediante a adição de uma base. Independente do tampão, da solução tampão que você estiver trabalhando, a linha de raciocínio é sempre a mesma, né? Então, o ácido fraco vai atuar diante de uma base, adição de uma base, né? O, a base conjugada vai atuar mediante a adição de um ácido e vice-versa quando eu estiver diante de um tampão básico. Entendeu? Então, você pode extrapolar o seu raciocínio para qualquer tampão, seja ele ácido ou básico. Aqui eu coloquei para vocês uma observação muito importante, que o efeito da adição de ácidos e bases
né, ele, de uma forma geral, a gente pode concluir que uma importante propriedade das soluções tampão está associada justamente à resistência a essas variações no pH após a adição de pequenas quantidades de ácidos ou bases fortes, que foi aquilo que a gente falou logo lá no começo. E aí a gente chega ao seguinte ponto. Preciso então fazer o planejamento de uma solução tampão. Eu quero preparar uma solução tampão porque eu vou trabalhar no laboratório e eu já sei pelo estudo que eu fiz que à medida que eu for trabalhando, o pH do meu meio reacional ele não pode alterar, porque senão eu vou ter a formação de um produto indesejado ou a desintegração do meu produto, etc. Então eu preciso controlar. Primeira coisa, se você vai trabalhar em faixa ácida, você vai precisar de um tampão ácido, um tampão que tenha um valor de pH menor que 7. E se você for trabalhar numa faixa básica com pH maior do que 7, você vai precisar de um tampão básico. Um tampão ácido você vai preparar através da mistura de um ácido fraco e de um sal contendo a base conjugada deste ácido. E se você for trabalhar com um tampão básico, você vai trabalhar através da mistura de uma base fraca e um sal contendo o ácido conjugado desta base. Os tampões, né, as soluções tampão, elas são muito utilizadas quando a gente vai fazer cultivo de bactérias, onde eu preciso controlar o pH do meio reacional, evitando, né, com que essas bactérias elas sofram algum prejuízo ao seu metabolismo. Então é muito comum, né, e a gente já tratou aqui, o uso da solução tampão em sistemas bioquímicos. Então, a princípio, uma solução tampão de qualquer pH, né, desejado pode ser preparada pela combinação de quantidades calculadas de um par ácido-base conjugado adequado. Ou seja, eu posso desejar, por exemplo, manter um pH igual a 3,5. Eu tenho como preparar um tampão para este valor. Eu quero trabalhar controlando o meu pH em 7,7. Eu tenho como preparar um tampão justamente para essa faixa. Então, eu tenho aí uma maneira de poder calcular o tampão para agir no meu valor de pH, seja ele qual for, seja na região ácida ou seja na região básica e até mesmo na neutra. Na prática, os valores de tampões preparados, né, a partir de receitas geradas teoricamente, vão diferir, né, dos valores previstos por conta das incertezas nos valores numéricos de muitas constantes de dissociação e das simplificações utilizadas nos cálculos. E a gente vai conversar sobre essas simplificações. Então, de uma forma geral, tanto a incerteza nos valores das constantes de acidez e basicidade que nós vamos utilizar para calcular o pH e até mesmo para o preparo de uma solução tampão, além das simplificações que vão ser necessárias para que a gente chegue à fórmula, fazem com que o pH, né, do meu tampão real seja diferente daquele teórico, tá ok? Então, em virtude dessas incertezas, os tampões são preparados, gerando uma solução cujo pH seja aproximadamente aquele desejado. Eu nunca vou ter um valor cravado, tá? Eu sempre vou ter ali uma faixa aonde aquela minha solução tampão poderá atuar. E então ajusta-se pela adição de um ácido forte ou base forte até que o pH requerido seja indicado por um pHmetro. Então eu posso ainda fazer esse ajuste. Eu preparo, né, e depois eu controlo de uma forma mais manual o pH daquela solução. Já falei para vocês que o pHmetro é o instrumento de laboratório que vai justamente medir de forma rápida, direta, o pH de um determinado sistema líquido. Alternativamente, né, as receitas para a preparação de soluções tampão, né, de pH conhecidos
geradas empiricamente estão disponíveis em manuais de laboratório e publicações de referência. Então, eu tenho como, através desses manuais, que são manuais de referência na comunidade científica, né, eles nos ajudam a já saber a forma de preparo, quanto do ácido eu preciso adicionar, quanto do seu sal, em qual volume de água, quais condições, e a mesma coisa para os tampões básicos, dependendo ali da faixa de pH. Tá bem? Então, na prática, eu tenho uma facilidade melhor ou maior, na realidade, né, de preparar essas soluções. Vale lembrar também que os fornecedores de produtos químicos e biológicos oferecem uma grande variedade desses tampões, né? Então, muitos a gente já consegue comprar comercialmente prontos, tá certo? Os tampões são de suma importância em estudos biológicos e bioquímicos, nos quais uma concentração baixa, mas constante de íon hidrônio precisa ser mantida durante a realização dos experimentos. Então, aí a gente vai observar a principal aplicação das soluções tampão, né, que são experimentos relacionados a sistemas bioquímicos. Tudo bem? Aqui a gente encerra a primeira parte da nossa aula de reações em solução aquosa 3. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre o cálculo de pH de solução tampão ácida e básica.